Pessoal, eu fui obrigado a gravar esse vídeo porque eu tava olhando aqui o balanço patrimonial do Fed no semanal. Vocês vejam que a gente vinha aqui numa curva decrescente brutal. O Fed já havia enxugado mais ou menos 0,8 trilhão de dólares e olha o que aconteceu na última semana. O suposto enxugamento do balanço patrimonial do Fed acabou recebendo mais 300 bi. Ou seja, gente, aquele prognóstico que eu já havia reportado, que o balanço patrimonial do Fed até o final dessa década vai entrar numa espiral da morte, vai superar e muito o próprio PIB norte-americano, ele está se concretizando. Então agora com essa configuração aqui do balanço patrimonial ter aumentado quase 300 bi em poucas horas, fica a seguinte pergunta: será que esses incêndios pontuais até agora e que, na verdade, ainda não são nem considerados uma ponta de um iceberg? Toda a economia ocidental está muito próxima de explodir, vamos colocar assim. Tem uma reportagem muito interessante na Zero Hedge, já vou falar para vocês, mas o fato é que começou a rodada de criação de riqueza contábil sem fim, ad infinitum. Na Zero Hedge, eles reportam que esse acordo para o UBS adquirir o Credit Suisse, na verdade, só está postergando a crise por mais algumas horas, por mais alguns dias, e talvez não vai demorar nem mais um mês. Parece que o Credit Suisse, vendido por essa bagatela, os acionistas do Credit Suisse foram os grandes prejudicados, receberam menos de um décimo do que o Credit Suisse valia, bem menos de um décimo, mas enfim, o fato é que o Fed parece que não estava disposto a esperar. Na madrugada de sábado para domingo, o Federal Reserve abriu uma linha de swap contra dólar norte-americano online 7 dias por semana em favor dos principais bancos centrais do Ocidente. Banco Central do Canadá, Banco Central Europeu, Banco Central Japonês, enfim. Todos esses bancos centrais podem trocar as suas respectivas divisas soberanas contra dólar norte-americano num limite aparentemente inexistente. Só que é muitíssimo provável que a gente esteja solidificando uma crise sem precedente. A primeira coisa que a gente tem que ponderar é que essa crise não vai acabar tão cedo. Muitas instituições financeiras do Ocidente estão presas naqueles treasuries de longo prazo. Eles não se desfizeram desses títulos que estão pagando taxas de juros reais, juro real negativado por um longo período de tempo. E o mercado está transformando isso que era o investimento mais seguro do planeta em pó. E o fato é que esses salvamentos pontuais não vão salvar o sistema. Quando você evita que na verdade, os sistemas macroeconômicos e financeiros não deixam de ser sistemas matemáticos. Uma hora, toda essa política macroeconômica de criação de riqueza do nada do Federal Reserve teria que encontrar a realidade matemática. São jogos no final de soma zero que vai acabar explodindo em algum lugar. Você evita a erupção de um bueiro aqui, mas ele explode logo lá na frente. Essa é a primeira ponderação que a gente tem que fazer. Essa crise não vai acabar como o Fed acha que vai, remendando um buraco ali com o Silicon Valley Bank, outro buraco ali com o Credit Suisse. Isso obviamente não terminou. Talvez não seja nem a ponta de um iceberg. Só que há um outro elemento nessa crise que vai transformá-la ou que vai impor um potencial de mãe de todas as crises, que é a nova configuração geopolítica. Nesse momento em que eu vos falo aqui, o Xi Jinping está reunido com Vladimir Putin. Ambos vêm comprando muito ouro há pelo menos uma década. E como eu venho reportando aqui no canal, por isso que eu sempre gosto de trazer notícias relacionadas à geopolítica global, a política desses dois bancos centrais é muito impactante no sentido de destruir o petrodólar.
Agora que a Rússia está alinhada militarmente e diplomaticamente com o Irã, e a China conseguiu fazer um alinhamento do Irã com a Arábia Saudita, vocês podem ter certeza que essa grande aliança eurasiana, né? Rússia, Arábia Saudita, Irã, China e Índia vão aprontar forte para cima do petrodólar, que com certeza está muito próximo de ser destronado. Salvo um evento em nível de extinção das espécies, o dólar norte-americano, com esse balanço patrimonial aqui, que estava com as barrinhas aqui no semanal todas regredindo, o chairman do Fed, o Jerome Powell, foi no Senado norte-americano horas antes da barrinha explodir para cima, dizer que estava num caminho certo de controlar a inflação, de reduzir o balanço patrimonial do Fed, e a realidade ela é muito mais insana que a mente a realidade ela é muito mais fértil que a mente mais insana, por assim dizer. É óbvio que alguma coisa iria acontecer para forçar a mentira do Fed, aquela quantidade de barbaridade que o Jerome Powell falou no Comitê de Finanças do Senado, alguma coisa ia acontecer para justamente tirar o véu daquela brutal, aquele brutal mundo da fantasia que o Jerome Powell reportou, dizendo que ia controlar a inflação com taxas de juros, quando agora nem o próprio balanço patrimonial do Fed ele vai evitar que transpasse o próprio PIB norte-americano. Então, gente, a expansão da BTC tem relação direta com a expansão da quantidade de dinheiro contábil de mentira que é criado, e é por isso que a BTC está ganhando muita musculatura, ela e o seu market cap. Daqui a pouco eu volto com Polkadot Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.